Bom, inicialmente gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Obrigado, prazer meu estar aqui com vocês e aí com os nossos internautas, com a turma que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu sou o Thiago Risse, estou com a Cristiana Andrade, editora do BHZ, com o Rafael da Oliveira, repórter de política do BHZ, e com o Robert Costa, editor do BHZ. Tá, bom, vou iniciar aqui nossa conversa, nossa entrevista, com uma questão que eu estou abrindo para todos os candidatos. Há 2 anos, o governador Fernando Pimentel começou a escalonar, parcelar o salário dos servidores. E isso a gente abriu perguntas para os leitores, né, e recebeu um fluxo enorme de questões sobre esse assunto, né. É um tema que aflige muito os servidores. Gostaria de saber de você, se caso eleito, vai conseguir regularizar? Qual que é o seu planejamento? Regulariza logo quando assumir? Vai precisar de um tempo para regularizar o salário dos servidores? Qual que é o seu plano em relação a isso? Na verdade, essa questão que envolve o salário dos servidores é uma situação que a gente não pode atribuir apenas ao governo do Fernando Pimentel, né, da administração do PT. É um colapso que já está se anunciando aí ao longo desses 16 anos em que se alternam no governo PT e PSDB, né? Então, assim, foi uma total falta de gestão, né, uma falta de sensibilidade de perceber sinais que já estavam sendo dados, startados ao longo desses 16 anos do governo. Então, não vamos botar tudo na conta do governo atual, porque na realidade não é, né? É lógico que todos nós que estamos candidatando ao governo de Minas temos com muita clareza a situação do Estado. É uma situação jamais vista na história de Minas Gerais. E vir aqui dizer que vai colocar salário de servidor em dia logo nos primeiros meses de governo é temerário. Eu acho até uma certa irresponsabilidade. O que nós vamos fazer nos primeiros dias e meses do nosso governo é levantar a situação real do Estado e tomar as medidas para regularizar os repasses e os pagamentos. Mas, para isso, nós precisamos de uma série de medidas que nós vamos tomar no primeiro dia de governo, né? Então, no primeiro dia de governo, o que nós vamos fazer? Determinar uma auditoria, mas uma auditoria cidadã, uma auditoria com a participação das comunidades, da sociedade civil organizada, dos órgãos de fiscalização e controle do Estado, enfim, uma auditoria austera, firme, dura, sob o comando do governador do Estado, para poder levantar o que é que realmente está acontecendo no Estado, porque a gente imagina que esse rombo pode ser muito maior do que os 16, 17, 20, cada um fala um número, né? Bilhões de reais aí que Minas Gerais tem. Para além dessas medidas, nós vamos promover um corte sensível de secretarias, né? Nós vamos cortar imediatamente 7 secretarias, né? Vamos fundir algumas. Esse corte de secretarias, Thiago, sem prejudicar a política pública que funciona, porque não é tudo terra arrasada. Nós não estamos aqui para dizer que esses governos acabaram com o Estado, não é isso. Mas, então, onde tem política pública que funciona, que está dando certo, nós vamos incorporar secretarias que serão fundidas. E são uma série de medidas, né? Levantamento patrimonial do Estado, que nós precisamos fazer, porque o Estado tem muitos bens, não sabe nem o que tem, custeia bem que nem sabe que tem. Então, tem bens que podem ser vendidos, dados como garantia para novos financiamentos, enfim, nós vamos cortar 35% dos cargos de confiança do Estado com foco nas assessorias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar 35% das assessorias e também vamos pegar os cargos que são de recrutamento amplo, que são cargos de gerenciamento e direção, nós vamos transformar esses cargos em função pública. Tecnicamente quer dizer o quê? Que esse cargo de chefia, que é de recrutamento amplo, de livre nomeação do governador do Estado, nós vamos contemplá-los majoritariamente com servidores da casa, o que gera uma outra economia nos cofres do Estado. Outra coisa que nós vamos fazer, e é importantíssimo, um encontro de contas com a União. Minas Gerais está entrincheirada em relação ao governo federal, judicializando as relações com o governo federal, o que é muito ruim para o Estado de Minas Gerais. A gente sabe na vida da gente que qualquer coisa que a gente judicializa é porque o diálogo encerrou. E quando o diálogo encerra, a possibilidade de a gente resolver, ela é muito diminuída. Então nós vamos fazer um encontro de contas com o governo federal para que a gente possa saber o seguinte: olha, o que o governo federal deve a Minas Gerais e o que Minas deve. Então nós vamos fazer isso independentemente de partido político que estiver no governo federal. Candidato, já vou pedir na primeira resposta para o senhor ser mais sucinto. Claro, é porque você achei que você tinha me pedido as medidas. Perdão. De forma objetiva, eu já vou chamar uma pergunta, mas de forma objetiva, na sua previsão mais otimista, a partir de quando vai regularizar o salário? Olha, a gente vai ter que criar um grupo que vai analisar isso, não é comissão para não resolver nada, não, até o final de 2018.
Até o final de 2018? 2019, perdão, né? Consegue regularizar. Perfeito. Vamos começar já? Peço para o senhor só dar uma olhadinha. Perfeito. A pergunta do Robson Sávio, especialista em segurança pública. Quando nós observamos o financiamento da segurança pública em Minas Gerais, nos últimos anos, por opção do governo, houve um incremento no pagamento dos ativos e dos inativos, principalmente das polícias, e pouco sobra para outros investimentos. Continuando dessa maneira, em pouco tempo, o Estado não terá condições de ter novos investimentos em políticas de segurança pública, sendo o orçamento praticamente direcionado para o pagamento, principalmente de inativos que aposentam cedo e com salário integral. Como que você resolverá esse problema do financiamento da segurança pública, tendo em vista a necessidade de novos investimentos aqui no Estado? Não, tranquilo. Bom, primeiro tudo passa pela implantação imediata em Minas Gerais do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Porque na polícia se gasta muito com investimento em armamentos, em veículos, em frotas, etc., que é necessário. Mas se a gente investir em inteligência, a gente consegue diminuir consideravelmente o investimento que é feito em frota, em combustível, etc. E tal. Então, o que a gente vai fazer? Implantar o Sistema Único de Segurança Pública, que é o quê? Integração das informações. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é integração das polícias, estrito senso. É integração das informações. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, fundamentais nesse processo da troca de informações, e aí com isso você diminui aquele investimento, aquela demanda de investimento material, e você faz um investimento intelectual muito maior, que não custa dinheiro, que custa informação. Outra coisa é a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. Nós precisamos fazer uma reforma na Previdência, uma reforma substancial, garantindo direitos, mas tem que ter coragem, vai ter que fazer uma reforma na Previdência do Estado de Minas Gerais. Candidato, Minas Gerais, nas últimas décadas, teve um desempenho muito superior à média nacional no ensino básico. Mas, há menos de um mês, os dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, mostrou que os nossos índices estão muito ruins, né? Mais de 80% dos alunos do 5º ano do ensino básico tiveram conhecimento insuficiente ou básico em português e matemática. No plano de governo do senhor para a educação, que contempla melhorias para o ensino básico e de que forma? Sim, perfeitamente. Vamos lá. Essa questão da regressão da nossa nota no IDEB é também um processo já desencadeado há mais de uma década. Né? Nós tínhamos a nota no limite, né? 3,7, 4 até pouco tempo atrás, e hoje nós estamos 3,6, 3,5 no ensino médio. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós precisamos fazer é restabelecer os repasses aos municípios. Porque você não consegue nota no ensino fundamental e no ensino médio se você não fizer um investimento na educação infantil. Né? Então, o Estado de Minas Gerais precisa regularizar os repasses aos municípios para que a educação infantil seja exercida na sua plenitude. Como é que a gente vai fazer isso? A partir dos primeiros 50 dias de governo, nós vamos começar a repassar aos municípios o que lhes é de direito que o Estado está devendo e recolhendo e não repassando de forma indevida. E o represado, o que está para trás, não tem como fazer agora. Não adianta, nós não vamos ser aqui irresponsáveis. Então, o Estado, os repasses que foram retidos e não foram feitos, vão continuar represados. Nós vamos conversar com os prefeitos, com as câmaras municipais, com as lideranças comunitárias, com os sindicatos, para a gente estudar uma forma de regulamentar o repasse atrasado. O repasse a partir do nosso governo, nós vamos regulamentar dentro desse prazo. E nós vamos, a partir do 2º ano de governo, gente, investir em 2 pilares aqui na educação em Minas Gerais que foram deixados de lado, que é a escola integrada e de tempo integral. Então, nós vamos ofertar até o final do nosso governo que o aluno egresso do ensino médio público no Estado de Minas Gerais, que ele possa disputar no mercado de trabalho com conhecimento de língua inglesa, língua portuguesa e matemática, nos padrões do aluno que sai da escola privada. Já foi assim em Minas Gerais e é possível fazer de novo. Há modelos a ser copiados, por exemplo, o caso do Ceará. Então, nós precisamos copiar onde está dando certo e nós vamos fazer aqui em Minas Gerais. Mais um detalhe, só para encerrar a sua resposta. Precisa de implantar, através de parcerias público-privadas na escola pública, no ensino médio, possibilidade dos nossos alunos já sair da escola
com curso técnico de nível médio, para poder ficar mais qualificado e competitivo no mercado de trabalho. É possível fazer e não requer grandes investimentos. Candidato, mais uma perguntinha, peço o senhor virar. Agora é o Osias Batista. Grande Osias. Isso, então, já conhece, né? Especialista em transporte e mobilidade. O Brasil perde, por ano, cerca de 40 mil vidas em acidentes de trânsito, todos perfeitamente evitáveis. 1/10 dessas mortes acontecem aqui no estado de Minas Gerais. Na sua gestão, qual a política que o governo vai adotar para reduzir esse número a mais próximo de zero possível? Na verdade, nós vamos criar em Minas Gerais, logo nos primeiros dias de governo, grupos setoriais que possam discutir temas específicos no nosso governo para a gente fazer a administração ficar mais democrática, mais participativa e mais acessível, né? Inclusive aqui para o Osias já fica o convite, né, para a área de mobilidade urbana, porque é inevitável falar de mobilidade urbana em Minas Gerais sem consultá-lo. Essa questão da mobilidade e a questão dos acidentes que ocorrem no estado de Minas Gerais, ela tem sido tratada de forma muito superficial pelo governo do estado. Eu tenho visto, por exemplo, por onde eu tenho andado, com candidatos, com o atual governador, com o ex-governador que é candidato, enfim, por onde a gente tem andado, um discurso assim de que a questão do anel rodoviário, que é uma questão federal, que é uma rodovia federal, a questão da 381, que é uma rodovia federal, mas como? Se morre mineiro, é problema de Minas Gerais. Nós temos que exigir, enquanto governo do estado de Minas Gerais, do governo federal, pelo menos, no mínimo, o cumprimento dos cronogramas dessas obras. E outra coisa, essa luta do anel rodoviário encampada aqui pelo prefeito Calil, aqui em Belo Horizonte, de municipalização das ações do anel, é uma luta solitária. O Estado não tem participado dessa discussão. O Estado tem que se envolver, tem que ladear com o prefeito. Não pode deixar o prefeito nesse isolamento, brigando sozinho, pelo menos pela questão do anel, né? A gente viaja pelo leste de Minas, a aflição desse povo do leste com essa 381 que não resolve nunca. Isso nós precisamos fazer, mas para isso precisa de quê? Que o governador do estado envolva as bancadas de deputado federal, as bancadas de deputado estadual e que vá até o governo federal, independentemente do seu partido ou da cor da sua bandeira, para poder discutir o problema das rodovias de Minas. Falta vontade política e nós temos e vamos fazer. Candidato, o governo investiu cerca de 230 milhões num projeto que se chama Hidroex, que era o Centro de Pesquisa de Recursos Hídricos, que foi feito na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Porém, em 2016, o projeto foi extinto pelo governador e disseram à época que a UENG iria dar continuidade no projeto. E eu queria saber de vocês quais são as propostas para retomar esse projeto, o que você pretende fazer com o espaço que ficou lá da Hidroex. É extremamente complexa essa questão da Hidroex, né? Ela envolveu até prisão de secretário de Estado, que é péssimo para Minas Gerais, mesmo porque, gente, nós temos que avaliar o seguinte, Minas Gerais tem, ao longo desses 16 anos, ocupando a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a pasta estratégica para qualquer governo, deputados, parlamentares. Eu não estou discutindo moralidade, decência de cada um, não é isso, não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo o seguinte, ciência e tecnologia não é temática para ser comandada por deputado que perdeu a eleição, por presidente de partido político, por deputado que tem interesses regionais, porque o interesse é macro. Então, o que acontece na questão da Hidroex? Tem que ser feito um levantamento profundo da sua viabilidade financeira da Cidade das Águas, da viabilidade financeira do espaço e dos equipamentos que lá estão, porque jogar fora também nós não podemos. Então, nós temos que dar um aproveitamento, uma destinação, seja na iniciativa privada ou seja incorporada pelo setor público, mas de forma responsável, transparente e discutir principalmente com a comunidade acadêmica. Obrigado. Mais uma perguntinha. Agora é do Eduardo Luiz da Silva. Ele é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. É sabido que no estado de Minas Gerais, todo recurso referente à saúde vai para um caixa único e é destinado alguns recursos para o Fundo Estadual de Saúde, fazendo com que isso não efetive o gestor estadual como ordenador legítimo de despesa, como está na lei. Eu gostaria de saber se, num possível mandato do senhor, o senhor efetivaria o seu secretário de saúde como o efetivo gestor
do Fundo Estadual de Saúde, destinando o 1/10 de todos os recursos estaduais que são destinados ao Fundo Estadual, para que o gestor estadual da saúde faça a gestão desse recurso, investindo nas ações, nos planos de acordo com o Plano Estadual de Saúde e fazendo com que o recurso efetivamente chegue aos municípios de Minas Gerais. Por favor. A questão é o seguinte, a questão do repasse do 1/10 e da gestão do recurso pelo secretário de Estado de Saúde é uma questão legal e constitucional. Não precisa fazer mágica, ela tem que ser cumprida, né? Então, eu já disse anteriormente, os repasses dos municípios no meu governo, a partir de 30, 50 dias de governo, a gente vai colocar os repasses novamente em dias. Os atrasados continuarão atrasados. Nós vamos negociar ainda. Agora, mais do que isso, a gente precisa fazer com que o recurso chegue na saúde para que a atenção básica seja dada no município. Porque o que está ocorrendo em Minas Gerais é uma queima de etapa. Porque como o sujeito não tem, o cidadão não tem acesso à saúde de qualidade no âmbito do seu município, na saúde primária, na secundária, ele vem direto na terciária, que é mais complexa, que são os hospitais. Daí as caravanas que chegam aqui em Belo Horizonte, por exemplo, do interior, né? As pessoas transportadas em transportes de qualidade suspeita, duvidosa, não tem combustível, os prefeitos estão retirando dinheiro do Caixa Único para bancar a saúde, e com esse dinheiro do Caixa Único, que eles estão bancando saúde, porque não está chegando o repasse do Estado, o que está acontecendo? Está faltando dinheiro em investimento. As prefeituras vão entrar em colapso se não uma providência urgente não for tomada. Mas respondendo especificamente a pergunta, o secretário de Estado de Saúde será o gestor da saúde em Minas Gerais, mas será uma saúde municipalizada. Candidato, boa tarde. Boa tarde. Em relação a intervenções militares, dados do último anuário de segurança pública mostram que houve um aumento de mortes de civis em Minas. Os números subiram de 116 para 164. O que fazer? Quais as políticas públicas para diminuir esses números ou para evitar que as pessoas morram? Então, Robert, excelente pergunta. Como a gente tem que enxugar bem a resposta, parte dela eu acho que já está contemplada, que é a implantação do Sistema Único de Segurança Pública, uma lei federal recente no Brasil, em que dá o controle das ações de inteligência, o controle não, mas a participação de protagonismo ao governo federal, né? Então ela não custa muito. Então a questão da polícia não é só polícia armada na rua que resolve o problema de Minas. Não é violência, o monopólio da violência do Estado que vai resolver, nem em Minas, nem no Brasil, a questão da violência. Nós precisamos, primeiro, infelizmente, tem que dizer, colocar salário de policial em dia. Segundo, investir em inteligência. Esse investimento em inteligência custa pouco. É lógico que a educação e a formação dos nossos jovens tem um papel fundamental nesse processo. E como eu disse anteriormente, não há terra arrasada, nós podemos resgatar programas como o Fica Vivo, que foi esquecido ao longo dos tempos pelo atual governo. Nós vamos resgatar o Fica Vivo, promover mais qualificação dos oficineiros do Fica Vivo, mas efetivamente requalificar a nossa polícia, devolver a ela o salário em dia, a dignidade que os nossos policiais estão perdendo e qualificá-los a partir da implantação do Sistema Único de Segurança Pública. Gente, repito, não há grandes investimentos financeiros para a polícia em Minas Gerais, seja ela civil ou militar, nos próximos 2 anos. É inteligência que nós vamos trabalhar. Candidato, já entramos na reta final aí desse primeiro bloco, perguntas temáticas. Ainda queremos disponibilizar 2 perguntas lá. A primeira é da Cristiana Fortini. Ela é doutora em Direito Administrativo pela UFMG, além de ser diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Qual seria a conduta, qual seria a medida a ser adotada pelo candidato ou pela candidata, uma vez eleito ou eleita, com relação à redução do grau de insegurança, seja essa insegurança política, seja essa insegurança jurídica, seja mesmo a insegurança de negócios, e que, com isso, com essa redução, tornasse Minas Gerais um destino para aqueles que querem investir. Ou seja, como fazer para atrair novas empresas, novas indústrias para Minas Gerais, eliminando o grau de incerteza que hoje aqui está presente? Professora Cristiana Fortini, minha colega na administração pública aqui de Belo Horizonte, período que eu fui secretário municipal adjunto, na gestão do prefeito Márcio Lacerda, muito qualificada e excelente pergunta.
Nós temos um cenário de insegurança total em Minas Gerais. Nós temos o problema da insegurança jurídica. Em Minas Gerais, o governo de Minas, ele tem ameaçado descumprir acordos e contratos o tempo todo, mesmo porque não está pagando os seus fornecedores. Então, isso já é um cenário horrendo, né? Nós temos a questão da insegurança fiscal tributária. Nós temos a carga tributária mais desorganizada do país, né? E entre as mais altas. Isso espanta investimento. A primeira medida que nós temos que tomar no governo de Minas Gerais, do ponto de vista fiscal, é fazer uma grande reforma fiscal em Minas Gerais. Para isso, nós precisamos também fazer um movimento nacional junto ao governo federal, repito, seja de qual cor de bandeira for o partido do governo federal. Nós vamos ao governo federal propor uma reforma tributária urgente. Mas para Minas Gerais aqui, nós precisamos segurar os nossos investimentos que estão indo embora. Nós não conseguimos ser atrativo. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo para o Espírito Santo, estamos perdendo para Goiás, estamos perdendo para Uruguai, Paraguai, estamos espantando investimento. Nós precisamos requalificar a nossa carga tributária de forma responsável para que aqui seja um ambiente seguro para o emprego e para o empreendedorismo aqui. Porque tem candidato dizendo que vai criar não sei quantos mil empregos. Gente, o governo não cria emprego. O governo cria condições de estabilidade para que o negócio se instale no Estado, para então o empresariado criar emprego. Nós vamos fazer isso com uma reforma da nossa carga tributária. Isso a curto prazo. A médio prazo, a implantação do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai acabar com o ICMS em Minas Gerais, que é o grande vilão dos nossos impostos. Funciona mal e funciona com atraso. Nós vamos corrigir isso. Fala brevemente um pouquinho mais, então vai ter uma substituição? O IVA é um estudo a longo prazo, né? A gente quer implementar esse estudo até o final do nosso governo, que como é que chama? A gente pode falar assim, que é um imposto plurifásico. Então, em várias fases da cadeia, da produção, do consumo, da venda, enfim, você tem uma carga tributária diferenciada. Aqui em Minas Gerais nós temos quase 1.000 ou mais de 1.000, não sei com certeza, alíquotas de ICMS. Então, nós vamos acabar com isso. Outra coisa que nós vamos acabar, com o tal de regime diferenciado de tributação. São os amigos do rei. O sujeito exerce uma determinada atividade econômica e, em detrimento do seu concorrente, que exerce a mesma atividade, ele tem uma carga tributária muito menor. É saudável você ter um regime diferenciado? Desde que ele seja democrático, transparente e incentivador de novos negócios. Agora, para atender amigos do rei, não pode. Ótimo. Vamos finalizar essa primeira etapa com mais uma pergunta, dessa vez da Graziele Martins. Ela é integrante da campanha Libertas. É um coletivo que se propõe a cobrir as eleições agora, sob a ótica da mulher. Candidatos. Apesar das mulheres serem a maioria da população, elas ainda ocupam poucos cargos de poder, principalmente no poder executivo e legislativo. Recentemente, o México e a Colômbia inseriram mulheres em seus ministérios. Caso o senhor seja eleito, quais são suas propostas para incluir mulheres nos ministérios? Secretário. Sim, claro. Bom, o Brasil tem uma dívida histórica com a mulher na participação político-administrativa e é isso aí nós precisamos de trabalhar com muito cuidado. A primeira coisa é a seguinte, para você ter uma ideia, o grande avanço nosso é de 1932, quando o Código Eleitoral Brasileiro deu à mulher o direito de votar. Então, assim, nós precisamos de rever isso com muito cuidado. Outra coisa, o que nós temos que entender é que nos governos não tem que se estabelecer cotas para mulheres ou para homens. Na administração pública, no governo, você tem que usar gente competente. E por que a mulher competente tem que ser preterida? Porque você tem que atender conchavos políticos de acordos da campanha. E esses acordos políticos de contagem, esses acordos que são feitos na campanha para cumprir no governo, são acordos normalmente feitos com partidos conservadores, tradicionais, etc., que estão fazendo a mesma política o tempo todo. Daí você veda, você cerceia em grande medida o espaço da mulher na administração pública. Eu não penso em ter no meu governo, eu vou ter uma cota X de mulheres no meu governo. Poderia ser até saudável, eu posso até reavaliar isso. O que eu penso nesse momento é meritocracia, independentemente da cor partidária. Mas trabalhar as políticas com as mulheres, discutindo com elas. Porque discutir com cúpula de partido não adianta. Nós vamos discutir com as mulheres. Excelente. Começar agora já a segunda etapa. Vamos lá. Perguntas mais direcionadas à sua candidatura. Vamos lá. Bom, você falou aqui nessa entrevista que pretende cortar, né, a quantidade de cargos de confiança, uma das suas propostas. Sim. Você já foi secretário municipal, trabalhou na UDEL, ouvidor do antigo DR.
e assistente de diretoria da CEMIG, que são cargos de confiança política. Sim. Não há uma incoerência no seu discurso? Em absoluto. Nós nunca desesperançamos, nós nunca deixamos de contribuir. Quando chamados, estivemos sempre presentes. Sou qualificado, sou advogado, né? Sou especialista em direito eleitoral, em processo eleitoral, sou professor universitário e sempre por onde passei, deixei as portas abertas, deixei muita gente saudosa quando eu fui embora, porque sempre fiz bons trabalhos, tanto nesses órgãos que você citou, como na iniciativa privada de onde eu sou oriundo. Sou professor, bato ponto todo dia lá. Então, meu nome está sempre à disposição dos governos, das administrações, para poder contribuir, para poder exercer as funções que eu tiver que exercer. E nós vamos chamar muita gente boa também, dentro e fora de partidos políticos, para participar da nossa administração. O que nós queremos fazer é despartidarizar a administração. Isso nós vamos fazer. Candidato, o Avante era base do candidato Rodrigo Pacheco, do DEM, que se tornou candidato ao Senado e também flertou em apoiar Márcio Lacerda. Porém, sem um parecer, o Avante escolheu o seu nome de última hora para a disputa pelo governo de Minas. Diante dessas indefinições, como convencer o eleitor de que sua candidatura é séria, planejada e bem preparada? Ah, sim. Muito boa pergunta, excelente. Preciso esclarecer isso, preciso que isso fique claro. O Avante, ele não foi um apoiador da candidatura do Rodrigo Pacheco. O Avante foi o grande articulador da campanha do Rodrigo Pacheco. Nós acreditamos no nome do Rodrigo Pacheco para o governo de Minas como uma proposta inovadora, como um deputado de um mandato só, que foi presidente da Comissão de Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados, teve uma produção legislativa extraordinária e nós construímos a candidatura do Rodrigo Pacheco. Infelizmente, vocês acompanharam, assim como Minas Gerais inteira acompanhou, por uma movimentação de cúpulas de partido, né, que vieram as cúpulas nacionais de gabinete, de bastidores de partidos políticos, retiraram de forma violenta a candidatura do Rodrigo Pacheco. Retiraram de forma violenta. E nós discordamos totalmente desse comportamento. Estaríamos com o Rodrigo até o final. E entendemos que o Rodrigo também ficou acuado, não teria para onde correr. Ele ficaria no isolamento se insistisse com a sua candidatura e seria uma candidatura inviável. Ele desistiu da sua candidatura ao governo do Estado e a tendência natural, dentro dessa linha nossa, de trazer uma nova proposta para Minas Gerais, nem PT e nem PSDB, seria caminhar com a candidatura do ex-prefeito Márcio Lacerda, que foi defendida por mim no partido internamente, sou vice-presidente do partido. O Avante é o único partido que tem diretório nacional instalado, a sede nacional em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu coordenei esse movimento dentro do partido para a gente apoiar a candidatura de Márcio Lacerda, mas, como eu disse anteriormente, como advogado especialista em direito eleitoral, percebi que, do ponto de vista jurídico, a candidatura do Márcio Lacerda era muito frágil. Por quê? Porque o PSB nacional fez uma intervenção violenta em Minas, entregaram a cabeça do Márcio Lacerda como se fosse de João Batista. E, gente, mais grave do que isso, retiraram em Recife a candidatura da Marília Arraes, uma jovem brilhante, vereadora do Partido dos Trabalhadores, que estava empatada tecnicamente com o governador do estado, que é do PSB. Essa movimentação de cúpula que a gente tem que abominar em Minas Gerais, estão escolhendo em quem a gente deve votar aqui, ela culminou nisso que deu em Minas Gerais. Então, não tinha alternativa com o Rodrigo. Márcio Lacerda não se sustentava juridicamente. O partido, corajosamente, lançou a minha candidatura ao governo do estado. E eu aceitei também de forma corajosa e com muito entusiasmo. O planejamento ficou comprometido? De certa forma, sim. Mas nós já tínhamos muitas coisas do planejamento do Rodrigo. Então, nós aproveitamos algumas, inclusive no nosso plano de governo, e fomos adequando durante a campanha. Nossa candidatura representa um protesto, a aversão a esse movimento de cúpulas partidárias que foi feito em Minas Gerais. Candidato, você foi investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais na época que ocupava o cargo de assistente na diretoria da CEMIG, entre 2014 e 2016. Segundo a denúncia, que inclusive já foi arquivada, né, você estava recebendo, sem bater ponto e exercendo atividades em partidos políticos. Até para cargo de esclarecer para o eleitor, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa investigação, o que aconteceu. Bom, primeira coisa que eu defendo, que servidor público tem que ser controlado, vigiado e fiscalizado o tempo todo. Então, o investigado tem que ser porque recebe dinheiro público. Segunda coisa é que o inquérito, como você mesmo disse, nem chegou a existir. Ele foi arquivado, eu não fui citado nesse inquérito, não tomei conhecimento dele na campanha, né? Eu prestei serviço estratégico à diretoria de comercialização da CEMIG, né? Desembaraçando alvarás que a CEMIG tinha junto às prefeituras municipais. Eu fiz um trabalho muito grande junto às secretarias de regulação urbana por conhecimento técnico que eu detenho. Então, esse trabalho foi feito, um trabalho muito grande na CEMIG durante o período que eu estive lá. Trabalhei muito. Agora, eu acho que se teve alguém lá
que não trabalhou, porque não foi eu investigado, foram todos os assessores de todas as diretorias, em tese seriam investigados, e essa investigação encerrou sem que nós fôssemos citados, porque ela não tinha elementos, o que a gente chama no direito de elementos de autoria e de materialidade, não tinha nenhum comprovado, nenhum nem frágil para poder seguir. Então o inquérito foi arquivado, mas eu sempre me coloquei à disposição, mas só fiquei sabendo desse inquérito que não existiu efetivamente, depois, agora na campanha eleitoral. Mas sempre minha vida está aberta e eu bato ponto, porque eu sou de trabalho na iniciativa privada. Até hoje, aos 50 anos, põe o dedinho lá batendo ponto, sim. Candidato, em relação ao levantamento patrimonial, que é uma das suas propostas e que inclui a cidade administrativa, qual que seria o objetivo? Assim, o que acontece com as secretarias, com o espaço em si? Esse levantamento ele tem qual fim? Vender mais bens do Estado? O que é isso na prática? Sim, excelente, muito bom. O Estado, ele tem imóveis, ele é dono de imóveis, porque a propriedade, segundo algumas teorias aí da doutrina administrativista, a propriedade seria uma espécie de posse ficta. Você tem o imóvel, mas você não tem a posse dele, ou seja, você não utiliza aquele imóvel. Minas Gerais tem uma série de imóveis que ela não utiliza e ela paga a manutenção desses imóveis. O governo tem lá segurança, água, energia de imóveis não utilizados ou subutilizados. Esse levantamento patrimonial é para a gente saber exatamente o que é que o Estado tem. Eu não tenho desejo de governar da cidade administrativa. Se ela se demonstrar viável do ponto de vista financeiro e econômico, que eu acho ela uma discrepância com a economia e com a realidade que Minas Gerais vive, né? Mas se ela for viável, eu até governaria de lá. Mas não é o meu desejo. Eu acho que Minas Gerais devia aproveitar, por exemplo, a cidade administrativa para discutir com a academia, com as faculdades, principalmente nós temos 12 faculdades federais, 2 estaduais e centenas de universidades estaduais e faculdades em Minas Gerais, em que a gente poderia, por exemplo, tornar a cidade administrativa, transformá-la em parceria com a iniciativa privada, num grande centro tecnológico. Né? A faculdade sempre foi um agrupamento de pessoas em torno das bibliotecas. Hoje a faculdade vai para além, as universidades vão para além. Elas são um agrupamento muito grande de pessoas, né? Com sede de saber, mas em volta de tecnologia, porque a tecnologia é que vai ditar a regra da academia da agora para frente. Então Minas pode ter uma proposta inovadora, nós não deixamos de sonhar, para poder transformar a cidade administrativa num grande centro tecnológico. Se não for viável, em parceria com a iniciativa privada. Se não for viável, nós vamos ver qual vai ser a solução. O que nós não vamos é perder a cidade administrativa, porque ela tem um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento do vetor norte de Belo Horizonte. Candidato, queria emendar uma pergunta nessa resposta do senhor, porque nós já temos uma iniciativa dessa, que foi feita com a FIENG, foi no antigo CETEC, Centro Tecnológico de Minas Gerais, lá no Horto, que foi transformado justamente para aproveitar, né, não só o corpo de trabalhadores que está lá, mas também toda a estrutura, e nesse sentido que o senhor está falando, né, para dar um novo uso, talvez, para a cidade administrativa. E aí, emendando, então, que a gente teria 2 grandes polos de tecnologia em Belo Horizonte. E a gente já tem o BHTEC, que está ligado ao UFMG, né, a gente tem esse viés aí de tecnologia. Queria que o senhor falasse um pouco disso, se não seria uma duplicidade, né, de centros, né, de tecnologia, mas também falasse um pouco de como o senhor pensa em recuperar a UENG, a Unimontes e os campos da UENG que estão espalhados por Minas Gerais, que são 15 escolas, que estão aí abandonadas à própria sorte, sucateadas, né, sem esses investimentos, porque estão espalhadas por esse estado tão grande que a gente tem. Tem alguma linha no projeto do senhor, no programa do senhor, nesse sentido? Cristiane, nesse aspecto, mais do que o sucateamento da UENG, é a total desmobilização e desincentivo ao corpo docente e à comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? São professores extremamente desmotivados, salários atrasados, falta de investimento. Isso precisa ser resolvido. E o governo tem que ter a humildade de reconhecer e tentar buscar, inclusive, parcerias na iniciativa privada para que a gente possa retomar a importância da universidade aqui em Minas Gerais. Não tem sido prioridade nos últimos governos. Repito, gente, quando a gente fica falando aqui sobre gestão, sobre a má gestão do Estado de Minas Gerais, eu não estou me referindo apenas ao atual governo, né? Aos outros governos, né, do PSDB também, que deixaram esse processo desencadear e chegar onde chegaram. Essa questão dos centros tecnológicos, dos polos tecnológicos, eu entendo que não há duplicidade
porque eu entendo que o crescimento é tanto pelo mundo afora e a gente tem que buscar iniciativas no mundo inteiro. Minas Gerais não pode ficar enclausurada e limitada aos limites das suas montanhas. Nós temos que ir para além dela. Nós temos que entender. Gente, olha só para você ver um dado. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Se não for o primeiro, é o segundo, ele sempre oscila entre segundo e primeiro. Mas quem comercializa café no mundo é a Alemanha. O maior comerciante de café do mundo é a Alemanha. Por quê? Tecnologia. A Alemanha investiu em tecnologia. Ela consegue fazer o beneficiamento do café, agregar valor a esse café e escoar a sua produção industrial de forma fantástica. Por que a gente não consegue copiar isso para Minas Gerais, já que é a gente que produz? Então, é disso que eu estou falando. É tecnologia, investimento em tecnologia não requer muito dinheiro. E também não vou falar muito de criatividade, nós precisamos de inovação, porque criatividade é ter ideia, inovação é você colocar a ideia em prática. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós vamos buscar parceria para fazer isso. Candidato, o seu partido, o Avante, se coloca como novo na política. Entre as bandeiras tem um combate à corrupção, né? Há pouco tempo, o ex-deputado Cândido Vacareza, réu na Lava Jato, teve um problema, R$500 mil, né, investigado, e era, até recentemente, do PTdoB, né, que deu origem ao Avante. O senhor acabou de falar, né, a questão da sigla nacional, né, a presidência nacional. A sede, isso, a presidência do Partido Nacional é Luiz Tibé, e ele já foi condenado, inclusive, por improbidade administrativa, aqui na Câmara, né, quando era vereador, e investigado pelo STF por acusação de peculato. Dito isso, como convencer o eleitor que realmente está se tratando de um partido novo e que tem, entre as bandeiras, o combate à corrupção? Sim, o PTdoB não existe mais, né? O Avante é uma repaginação completa daquela ideia inicial do Partido Trabalhista Brasileiro, em que o PTdoB era um grupo de dissidentes que fundou esse partido, que originou nesse partido. Então o PTdoB era uma dissidência do PTB. Encerrou a questão trabalhista, a causa trabalhista no Brasil, ela ficou envolvida e absorvida por outras questões muito mais importantes e abrangentes. Não que ela não seja, mas ela foi encampada por outras temáticas, né? Então nós fizemos um trabalho de consulta no país inteiro, conversamos, dialogamos com a sociedade organizada, repaginamos, mudamos todo o estatuto do partido, tornamos o partido mais democrático e mais duro do ponto de vista do comportamento ético, né? Criamos uma comissão de ética rigorosa. Agora, qualquer investigação contra qualquer parlamentar, detentor de mandato ou ocupante de cargo público dentro do Avante tem que responder perante a comissão de ética. O problema é que nós não temos nenhuma condenação dos nossos filiados, principalmente no caso dos dois que foram citados, em Minas Gerais e no Brasil. Eu não tenho certeza, esse dado aqui para te dar agora, mas os vereadores de Belo Horizonte, à época o Luiz Tibé era vereador, que foram processados, eu não sei nem se foi um processo exatamente, na questão da verba indenizatória na Câmara Municipal de Belo Horizonte, parece que houve um acordo com o Ministério Público de devolver essas verbas, eu não sei exatamente como é que é. Você tem o dado? Você tem o dado? Mas não é ruim, candidato, assim, ter na presidência nacional desse novo partido alguém que precisou devolver a verba? O senhor acha que o eleitor consegue distinguir? Com muita clareza, porque é o seguinte, verba indenizatória, a grande discussão é a seguinte, verba indenizatória é salário ou não é? Então o Ministério Público entende que é, o Parlamento entende que não é. O Parlamento fala, então tá bom, se não tem um acordo, não entende o que é, vamos devolver o dinheiro e resolve, né? Então assim, eu acho que isso está com muita clareza, eu não vejo problema nisso. Candidato, eu queria voltar naquela questão das mulheres na política. O Avante teve o registro contestado pelo Ministério Público Eleitoral, quando fez o registro da chapa, porque tinha apenas 13% das mulheres, né, na coligação do partido. Quais são as políticas que você pretende implantar para combater essa desigualdade que ainda existe na política? Primeiro, precisa ter clareza dessa informação, porque houve um equívoco muito grande de interpretação. O Ministério Público Eleitoral interpretou de forma equivocada que o Avante teria colocado 13% a menos, 13% apenas de cota de mulheres na sua chapa de deputados federais. Houve um erro material, porque da ata da convenção do partido constou um número muito maior de mulheres na chapa de deputado estadual e apenas 13% na estadual. Foi um erro de redação da ata, né? E isso nós tínhamos até o dia 20 de setembro para sanar essas questões materiais. O Ministério Público não interpretou dessa forma. O nosso jurídico, com muita tranquilidade, foi até o Tribunal Eleitoral, despachou pessoalmente com o colegiado e esclareceu, clarificou essa situação. É necessário que as pessoas entendam que não existe cota de mulheres
nas chapas de candidatos a deputado estadual, federal. Existe cota de gênero. É 70-30 ou 30-70, dependendo do gênero, né? Nós cumprimos rigorosamente o que estava na lei. Foi um erro interpretativo data vênia do Ministério Público em relação à nossa ata de convenção do partido. Rapidinho, a última. A gente já está quase estourando. Candidato, o Avante foi base do governo do PT. Qual a responsabilidade do partido na atual crise que vive o Estado? A verdade é que aquilo que eu respondi aqui para o Tiago, nós nunca perdemos a esperança. Nós sempre participamos. E se convidados, se não formos eleitos, se convidados por outro governo, dependendo do governo, nós podemos participar. Mas nós sempre participamos de forma crítica, altiva, propositiva. E quando a gente entendeu que o governo se distanciou completamente das ideias, dos ideais, do arcabouço político, ideológico, programático do nosso partido, nós realmente criamos uma alternativa de ter uma candidatura que significasse diferente disso tudo que estava aí. Não deu certo com o Rodrigo, não deu certo com o Márcio Lacerda, mas espera, e Minas espera que dê certo com a gente. Você disse que, se convidado, participaria do próximo governo, dependendo do governo. Dependendo do quê? Qual seria a condição e qual seria o governo que você não toparia participar? Na verdade é o seguinte, se convidado não sou eu participar. Se convidado, o partido pode participar de um outro governo, né? Numa outra gestão, se a nossa não lograr êxito. Mas nós não fazemos restrições a partidos ou a agremiações, pensamentos de lideranças partidárias. Nós estamos querendo entrar num processo para Minas Gerais de forma propositiva. Se incorporar ideias do nosso arcabouço político e ideológico, não vejo problema nenhum. Nós estamos sempre dispostos a ajudar. Estaria aberto para a Anastasia e para o Pimentel? Não exatamente. Estaremos abertos para uma proposta mais próxima das pessoas para Minas Gerais. Eu não acho que o governo, talvez, do PT represente isso hoje. Muitíssimo obrigado pela participação, candidato. Obrigado a vocês.